Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tem muitas pessoas que, quando são tentadas a cair no pecado, dizem, Deus está me testando. Mas essa pessoa está totalmente enganada. Deus não tenta ninguém a cair no erro, a cair no pecado. Essa pessoa está passando por uma tentação maligna, mas não está sabendo distinguir de onde vem. Deus não tenta ninguém com mal para a pessoa poder cair. Pelo contrário, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos convencer dos erros. Ele estaria indo contra a sua palavra. Como Ele poderia enviar o Espírito Santo e depois nos tentar para Ele nos convencer do erro? Não teria muita lógica, não é verdade? Ele primeiro manda o Espírito Santo, depois faz a gente cair em tentação para virar uma brincadeira? Então, toda tentação, todo mal que se levanta contra você, não vem de Deus, vem do maligno. Aí você pode pensar, mas Deus não pode provar a gente? Provação é diferente de tentação. Ele provou Jó quando Jó perdeu seus filhos, esposas, riquezas e amigos. Aprenda uma coisa, o diabo, nosso adversário, está sempre procurando uma brecha para poder tocar em nossas vidas. Jó temia pelos filhos e isso foi uma brecha para que Satanás fosse até Deus e pedisse para tocar nele. Mas vejam o que a palavra nos diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus já sabia que Jó poderia suportar e permitiu que Satanás o tocasse. Mas não foi Deus que tocou em Jó, foi uma permissão. Toda brecha que você dá ao maligno dá direito a ele de chegar diante do Senhor e de te acusar. Ele vai acusar e pedir para te tocar. Deus sabe o que podemos suportar. Então pare de dizer, Deus está me testando. Você é que está querendo ser testado pelo diabo, dando brechas para ele. Tape todas as brechas e ele não vai ter do que te acusar. Tape todas as brechas e ele não vai poder chegar diante do Senhor pedindo para tocar em você. Muitas pessoas têm dúvidas sobre tentações e sobre provações. Qual a diferença entre elas? Tentação é quando vem algo sobre sua vida que vai te levar a cometer um pecado. Já a provação é para testar sua fé. Então, quando você é tentado, você tem que resistir. Mas quando você é provado, você tem que colocar a sua fé em ação. Em ambos, requer atitudes da sua parte. Na tentação, você não deve aceitar a sugestão do diabo. E na provação, você deve se levantar contra o inimigo, orar, determinando a sua vitória. Creio que ficou claro. Creio que deu para vocês entenderem a diferença. Mas por que eu quis explicar isso para vocês? Porque muitas pessoas acham que tudo é provação de Deus e não sabem diferenciar entre tentação e provação, sendo que tentação não vem de Deus, vem do diabo, e provação pode vir de Deus. Lembram de Abraão, em que Deus pediu para ele sacrificar seu filho? Isso é uma prova e das grandes. Então, quando forem tentados, não digam, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém. Deus não pode tentar ninguém com o mal. O apóstolo Tiago, continuando sua carta, nos mostra claramente que a tentação vem dos nossos próprios desejos. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado,
e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Viu? O apóstolo Tiago deixou claro isso. Tiago nos mostra que as tentações vêm da vontade da nossa carne, e essas vontades é que geram o pecado. Se andarmos na luz de Deus, os desejos da carne ficam cada vez mais distantes. Por isso a importância de caminhar sempre lado a lado com Cristo, lado a lado com Deus. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Deus não te coloca em situações que vão te fazer pecar. Quando você estiver passando por alguma tentação, resista, ore, repreenda o mal em nome de Jesus, mas não caia achando que é um teste de Deus. Não aceite sugestões vindas do inferno. O maligno quer te enganar. Você deve permanecer firme. Quando vierem provações, seja forte e use sua fé. Às vezes as provações parecem algo impossível de fazer, mas se formos fiéis, a vitória é certa. Não esqueçam, Abraão foi provado a sacrificar seu filho. Ele logo de cara poderia ter recusado, poderia ter dito a Deus: Senhor, ele é meu filho, o filho da promessa, e o Senhor pede para eu o matar? Acho que a grande maioria das pessoas teria falado isso, ou teria dito para Deus: não vou levar, pede outra coisa que eu te dou, mas meu filho eu não darei. Mas a fé de Abraão era tão grande em Deus que ele levou seu filho para a morte. E quando estava a ponto de sacrificá-lo, uma voz falou para ele: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus de fato e não negou seu filho único. Tem que ter fé e muita fé para fazer o que esse homem fez. Precisamos reconhecer que todo mal vem para nos destruir e toda provação vem para testar nossa fé e nos fortalecer. Sabendo diferenciar e colocar em prática tudo o que aprendemos, dificilmente seremos enganados e estaremos firmes na presença de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra, por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos saber diferenciar entre tentação e provação. O Senhor nos mostrou que não tenta ninguém, que toda tentação vem do maligno, e nós não queremos nada que é do diabo em nossas vidas. Recusamos todas as sugestões vindas do inferno e falamos ao Senhor que vamos permanecer firmes para não cair em tentação. Pai, sei que as lutas são grandes, mas precisamos da sua ajuda. O nosso inimigo não se cansa de tentar destruir a nossa vida. Por isso te pedimos, ajuda-nos a nos manter firmes e fiéis na sua presença. Pai, precisamos ter fé como Abraão, que nem o seu próprio filho o negou. Precisamos aprender contigo todos os dias a sua palavra, para que possamos no dia mau resistir ao diabo e ele fuja de nossa vida. Que a tua palavra seja o nosso alimento diário. Não nos deixe esse alimento faltar. Pode faltar pão e água, mas que a tua palavra nunca falte em nossa vida. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.